Aleluia, bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o nosso tempo devocional nessa segunda-feira, dia 27 de julho. Nós estamos iniciando esse tempo de oração, de meditação, inspiração, onde nós recebemos do Senhor através do seu Espírito, através da sua palavra. Louvado seja Deus, porque podemos buscar ao Senhor, temos livre acesso ao nosso Pai. Louvado seja Deus, porque nele nós encontramos resposta, refúgio, encontramos socorro sempre presente no meio da angústia. Obrigado porque Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja o Senhor porque Ele é a nossa fortaleza. Amém? Então nós estamos iniciando esse tempo e, como nós costumamos dizer, esse é um tempo para nós orarmos pelos nossos alvos pessoais. Esse é um tempo para nós intercedermos, orarmos pelas pessoas que precisam da nossa oração. Esse é um tempo para nós também liberarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas, deixarmos que o poder de Deus flua e meditarmos num trecho da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos começar orando, né? Pedindo ao Senhor para que deixe seu Espírito fluir, deixe seu Espírito nos encher, deixe seu Espírito ministrar sobre nós, encher os nossos corações, encher a nossa vida, para que nós sejamos edificados à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Sim, Pai, louvado seja o Senhor por essa manhã, por esse dia que o Senhor mesmo fez, um dia de vitórias, um dia de milagres, um dia de conquistas, um dia de grande manifestação do Teu Espírito. Nós te engrandecemos nessa hora, te exaltamos, porque o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, em todas as coisas. O Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos revigora, que nos inspira, que nos motiva, que nos desperta. Louvado seja Deus, porque no Senhor nós temos tudo aquilo que é necessário para essa vida, tudo aquilo que é necessário. Nós temos em Ti, Senhor, a esperança. Então, libera sobre nós agora, Pai, da esperança, a esperança de que coisas boas acontecem na vida daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Nós possamos esperar confiantemente pelo bem da parte de Deus, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor está trabalhando em nosso favor, se movendo em nosso favor. Pai, oh Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pela Tua unção, pelo Teu poder. Oh Deus, enche as nossas vidas, enche o nosso coração, libera do Teu Espírito. Libera do Teu poder, libera da Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Faz fluir em nós mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar também pelos seus alvos pessoais. Vamos orar também por aquilo que você tem colocado diante de Deus aí, né? As coisas que de alguma maneira podem te preocupar, trazer alguma ansiedade, situações que precisam de uma intervenção de Deus, de uma ação de Deus, situações que você precisa que Deus possa resolver isso para você. Amém? Então vamos orar. Não sei se isso se diz, né, respeito às suas finanças, não sei se diz respeito a sua saúde, a sua vida conjugal, a sua família, mas não importa em qualquer área em que nós precisamos do Senhor, Ele está pronto para nos responder e nos socorrer. Amém?
Então vamos orar nessa direção também. Sim, Pai, nós oramos também por cada um dos alvos pessoais dos meus amados irmãos. Tudo aquilo que precisam, tudo aquilo que tem colocado diante de Deus, suas necessidades, suas demandas, aquilo que são desafios que eles precisam resolver, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Intervenha, age de maneira poderosa na vida de cada um deles. Seja na sua saúde, seja nas suas finanças. Oh Deus, abre portas que ninguém fecha, libera caminhos, libera, Senhor, em nome de Jesus, vendas de imóveis, libera, Senhor, contratos, projetos, libera, Senhor, em nome de Jesus, assinaturas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, faz com que, oh Deus, flua, Senhor, em nome de Jesus, de maneira livre, graça e favor da parte de Deus, que faz com que as coisas aconteçam, Pai, faz com que as coisas aconteçam. Abençoa, Pai, suas casas, suas famílias, abençoa, Senhor, o casamento, a vida conjugal, abençoa os seus filhos, a criação, o crescimento dos seus filhos, a educação, o ensino, a disciplina. Declaro em nome de Jesus, em tudo os meus irmãos são abençoados, em tudo, Senhor, são bem-sucedidos, em tudo, em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos orar também por aquelas pessoas que amamos, pessoas que nós sempre intercedemos por elas aqui. É uma rotina para nós, é uma disciplina espiritual para nós. Sempre oramos por aqueles que nós queremos ver salvação na vida dessas pessoas. Pessoas que o Senhor tem colocado em nosso coração, pessoas que temos encargo por elas. E nós somos sacerdotes de Deus, somos ministros de Deus. Nós somos canais de bênção, Você é um canal da bênção, amém? Então vamos orar? Vamos orar por aquelas pessoas que amamos e que queremos vê-las salvas, em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus. Oramos de maneira intercessória por aqueles que precisam de uma intervenção nas suas vidas, para que as suas vidas sejam alcançadas, resgatadas, transformadas, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós oramos nessa hora, Pai, para que essas pessoas tenham uma experiência genuína com o Senhor. Uma experiência verdadeira. São nomes, são pessoas, são indivíduos que estão no nosso coração, que vêm na nossa mente agora. O nome dessas pessoas, de cada um deles. E nós cremos que o Senhor é poderoso para alcançá-los. O Senhor é poderoso para resgatá-los, salvá-los, tirá-los do império das trevas e trazê-los para o reino da sua maravilhosa luz, do Filho do teu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Atrai com laços de amor, com cordas de amor, atrai essas vidas e nos dá a fé e a ousadia necessária para compartilhar, ministrar, semear, evangelizar, Senhor, liberar a porção da palavra que transforma essas vidas, que muda a história dessas vidas, que faz com que essas pessoas sejam definitivamente, Senhor, transformadas. Nós cremos, Pai. Cremos no poder da palavra para produzir salvação. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Por isso, coloca na nossa boca o Evangelho e que ele seja liberado através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus use você para pregar o Evangelho, compartilhar e alcançar pessoas, alcançar vidas, para que pessoas sejam resgatadas através da sua vida, né? Através do seu ministério, através do seu chamado. Você é um ministro de Deus, um sacerdote do Senhor, e Deus chamou você para ser um instrumento de salvação. Salvação. Amém? Então nós oramos, liberando o poder de Deus sobre a sua vida. Nós oramos pelos seus alvos pessoais, por aquilo que diz respeito à sua vida pessoal, aquilo que são os seus desafios, aquilo que de alguma maneira traz preocupação, algum tipo de ansiedade sobre você. E oramos intercedendo também por aqueles que precisam ser alcançados, aqueles que precisam ser salvos. Amém? Eu quero deixar aí uma breve inspiração para o seu coração. É o Salmo 91, versículo 15, baseado no Salmo 91, versículo 15, que nós temos uma representação maravilhosa de em quem nós confiamos, com quem nós contamos, em quem nós esperamos. Quão maravilhoso é o nosso Salvador, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Salmo 91, 15 diz o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificarei. Nós temos um Deus maravilhoso, querido. Nós temos um Deus maravilhoso com quem certamente nós podemos contar. A palavra de Deus nos dá essa certeza, nos dá essa convicção. Não é aquela pessoa que você procura e ela não te responde. A palavra de Deus fala: Ele me invocará e eu responderei. Eu responderei. Ele prometeu: eu vou responder a você. Eu vou responder a você. Talvez, querido, o Senhor já tenha até respondido. Ou às vezes o Senhor ele já esteja com a resposta pronta. Mas o Senhor conhece também os tempos. Ele conhece a forma de se fazer. Ele conhece as estações. Ele conhece aquilo que realmente te abençoa. Aquilo que de fato será abençoador para a sua vida. Mas não existe um talvez aqui e nem um quem sabe. Não existe um pode ser. Não, existe um compromisso firmado. Existe um compromisso definitivo. Ele me invocará e eu responderei. Eu vou responder a você. Eu respondo a você. Você me busca, eu te ouço e eu te respondo. Esses dias eu ministrava no domingo passado, no domingo da semana passada, e dizia isso, que às vezes nós temos mais facilidade de acreditar no negativo do que naquilo que é positivo. E eu dizia, que às vezes as pessoas dizem: parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não está me ouvindo e não me responde. Aí você faz um teste com a pessoa, você faz um teste muito fácil. Você diz para ela o seguinte, você fala o seguinte, você diz: então faz algo para mim. Você vai começar a blasfemar contra Deus. Você vai começar a falar tudo aquilo que é de ruim contra Deus. Você vai começar a criticar ao Senhor. Você vai começar a falar coisas negativas a respeito de Deus. Aí a pessoa olha para você e fala: não, pastor, mas que isso aí? Por que eu vou fazer isso? De forma alguma eu vou fazer isso. Mas você não disse que ele não te ouve? Por que você não tem coragem de blasfemar contra Deus? Você falou que ele não te ouve. Você entende, querido, que nós somos muito mais tendenciosos a acreditar
no aspecto negativo do que no aspecto positivo. Deus nos ouve, querido. Ele não ouve só blasfêmia. Ele ouve para te abençoar. Ele ouve para responder a você. Então a palavra de Deus fala: Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu responderei. Eu estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia e o livrarei, é o que diz a palavra de Deus. Então Deus não só ele se limita aqui a assegurar que ele vai responder você. Ele não só se limita a assegurar que você, invocando, ele vai te ouvir e te dar uma resposta, mas ele ainda diz: eu vou estar com você no meio da angústia e livrar você. Eu vou estar com você e te darei livramento. Livramento. Livramento é uma coisa poderosa. Às vezes nós não vemos o poder de um livramento. Às vezes nós não conseguimos perceber quão poderoso é os livramentos de Deus nas nossas vidas. E eu vou te falar algo, querido. Constantemente Deus está livrando você. Livrando você dos males, das setas, dos ataques, das armadilhas. Às vezes Deus está agindo na nossa vida e nós não estamos nem percebendo. Mas pode ter certeza, querido, Deus está com você e ainda está livrando a você. Então esse é o maravilhoso Salvador que nós temos. Alguém que de fato nós podemos contar. Alguém que de fato nós podemos confiar. Confiança é algo muito importante na vida espiritual. É importante você preservar a sua confiança. Você não pode caminhar no terreno da dúvida, principalmente no que diz respeito ao caráter de Deus. Deus é fiel. Deus ouve você. Você invoca Ele e Ele te responde. Ele te responde. Deus é bom, querido. Você sabe por que tem certeza? Por que podemos ter certeza de que Ele nunca vai nos abandonar? Você sabe por que temos a certeza de que Ele nunca vai nos abandonar? Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo carregando todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele fez um clamor ali. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Você já ouviu, já falando? Essa foi a única vez que Jesus chamou ao Pai de Deus. E aqui ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Aqui Jesus estava carregando todos os nossos pecados. A palavra de Deus fala que o pecado produz separação. O pecado nos separa de Deus. Então Jesus aqui estava carregando todos os nossos pecados, toda a nossa maldição. E aqui por um instante Jesus Cristo foi separado de Deus, para que nós nunca fôssemos abandonados. Quero dizer, querido, você nunca será abandonado. Jesus aqui nesse momento, Ele foi abandonado, Ele foi desamparado, Ele foi totalmente deixado, para que hoje eu e você tenhamos essa convicção. Eu invocarei ao nome do meu Senhor e Ele vai me responder. Eu posso contar com Ele. Ele está comigo no meio da angústia. Ele me livra e Ele ainda diz a palavra, eu ainda o glorificarei. Glorificarei. Então eu posso ter essa certeza e essa convicção. Eu invocarei ao nome do meu Senhor e Ele me responde. Ele me ouve e me responde. Ele me ouve.
Ele me ouve e me responde. E me responde da melhor maneira. Às vezes não da maneira que eu espero. Às vezes não da maneira que eu gostaria. Mas Ele me responde da melhor maneira, da maneira que mais me abençoa. Ele me responde. Você consegue se sentir amado por esse Salvador que decidiu de maneira feliz te salvar? Você consegue se sentir alguém querido pelo nosso Senhor, querido? Isso é importante, que você tenha convicção desse amor, que você tenha convicção e certeza desse cuidado, de que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, jamais vai te desamparar, querido. Jamais vai te desamparar. Ele fez com que as coisas se tornassem mais fáceis para nós. Ele tornou as coisas mais fáceis para nós. Hoje Ele nos dá essa certeza e essa convicção. Eu estou contigo, eu estou com você. Você me invoca, eu te respondo, eu ouço você. Eu estou com você no meio da angústia. Eu livro você, basta você me invocar. Ele disse, invoque e eu respondo. Invoque e eu respondo. Então o Senhor tornou as coisas ainda mais fáceis para nós. Ele fez com que as coisas se tornassem mais fáceis. Ele disse, clama e eu respondo. Pede e eu respondo. Eu respondo você. Eu ouço você. Eu ouço você. Amém, querido? O Senhor está com os ouvidos abertos para você. Está pronto para te responder. A sua resposta o Senhor já tem. E Ele vai entregá-la a você. No momento certo, da melhor maneira, de maneira que te abençoe. Mas você pode ter certeza, o Senhor já tem a sua resposta. Mas mais importante do que a sua resposta é o trabalho que Ele faz dentro de você. Mais importante que a sua resposta é aquilo que Ele trabalha no seu interior. A sua confiança, a sua certeza, a sua convicção. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus e tem alguém que cuida de mim. Tem alguém que cuida de mim, querido. Então basta você invocar o Senhor, Ele vai responder você. Ele vai livrar você, vai libertar você, vai trazer livramento a você. Creia nisso. Fique com essa palavra. Não deixe que a sua confiança no Senhor seja quebrada. Não deixe que a sua confiança no Senhor seja quebrada. Confiança é tudo em um relacionamento. Confiança é tudo em um relacionamento. O Senhor, Ele quer que você tenha confiança para que você possa ter esperança. Esperança. Quem tem confiança tem esperança. Quem tem confiança espera por coisas boas. Você pode ter certeza, o Senhor tem coisas boas reservadas para você. A palavra de Deus fala que Ele tem planos de paz e não de mal. De dar a você um futuro e uma esperança. De não causar a você nenhum dano, nenhum prejuízo. A palavra de Deus fala, o Senhor não tem plano de causar a você dano nenhum prejuízo. Então eu te pergunto, querido, você às vezes tem que lidar com ansiedade, com pânico, você às vezes tem que lidar com crises, ataques de medo. O Senhor quer remover todo o medo do seu coração. A palavra de Deus diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Não permita que o diabo ataque você lançando imagens negativas a respeito do seu futuro.
Não permita que o diabo ataque você lançando imagens negativas a respeito das situações da sua vida. Creia que o Senhor, Ele é um Deus presente na sua vida. É alguém com quem você pode contar, que cuida de você. Você o invoca, Ele responde. Livra você da angústia. Está com você. Ele te prometeu: eu estarei com você. E ainda por fim ele diz: eu o glorificarei. Glorificarei. Seja livre de todo medo. Seja livre de toda ansiedade. Seja livre de toda seta do inimigo que produz essas coisas. A palavra de Deus fala: lançando toda ansiedade sobre Ele. Vamos lançar toda ansiedade sobre Ele? Lance toda ansiedade sobre Ele. Está lá em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando toda ansiedade sobre Ele. Por quê? 1 Pedro 5,7. Porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Hoje o Senhor quer que você tenha ainda mais convicção de que Ele tem cuidado de você. E você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele me invocará e eu responderei, diz o Senhor. Afirma o Senhor. Não pode ser, não é talvez, eu vou responder você. Eu ouvi você, eu estou te ouvindo, eu respondo você. Amém, querido? Lance toda a ansiedade sobre o Senhor. Você não é como uma ovelha sem pastor. A palavra de Deus fala que Jesus uma vez se compadeceu de pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Você não é assim. Você não é uma ovelha sem pastor. Então pare de tentar carregar toda a ansiedade sobre os seus ombros. Pare de tentar carregar todas as preocupações sobre os seus ombros. Invoque ao Senhor e Ele responderá a você, porque Ele tem cuidado de você. Escreve aí, querido: Ele cuida de mim. Escreve aí: Ele cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Eu invoco o Senhor e Ele me responde. Escreve aí: eu invoco o Senhor e Ele me responde. Coloca aí: Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Não importa, querido, seja um sintoma físico, seja um desafio financeiro, seja uma situação familiar, seja o que for que esteja causando ansiedade a você. Seja o que for que esteja causando ansiedade a você. Não importa. Seja um sintoma físico, um desafio financeiro, seja o que for, uma situação familiar, invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. E Ele responderá a você. O Senhor tornou as coisas mais fáceis para nós. Ele disse: invoca, invoca e eu vou te responder. Clame e eu vou responder a você. Eu vou te dar a sua resposta. Eu vou dar a sua resposta. Amém? Não importa qual seja a área que você esteja preocupado, não importa qual seja a área que você esteja ansioso, não importa qual seja a área que seu coração esteja aflito. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, alcançará o seu coração e você vai ser tomado por essa paz, pela certeza e pela convicção: o Senhor cuida de mim, o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, orar pelo seu dia, orar pela sua segunda-feira, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para te abençoar. Deixa eu abençoar o seu dia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus amados irmãos. Eu abençoo esse dia que é o dia que o Senhor fez, um dia de milagres, de vitória, de conquista, um dia debaixo do teu cuidado. O Senhor cuida de nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está olhando por nós, zelando por nós. Nós nos apegamos nisso, nós abraçamos essa verdade.
nós nos apegamos nessa certeza e nessa convicção. Nós temos um maravilhoso Salvador. Que Salvador que nós temos! Que Salvador maravilhoso! Oh Deus, quanto livramento nós temos na nossa vida. Eu abençoo para que nesse dia seja um dia de fé, de alegria, de liberação do Espírito. Que os irmãos possam usufruir, desfrutar de tudo aquilo que lhes é acessível. Que eles possam invocar ao Senhor e ver a resposta de Deus nas suas vidas. É claro, por onde passar estarão guardados e protegidos, livres de todos os males. Abençoe suas casas, suas famílias, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Invoque ao Senhor, querido. O Senhor responde a você. Ele te responde, Ele te ouve e Ele te responde. Amém? Forte abraço. Excelente dia para você, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Deus abençoe. Amanhã estamos juntos. Um grande abraço. Fiquem na paz.